Vocês estão enxergando minha tela aí, gente? Sim, tudo certo aqui. Sim? Tá. Qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Então, meu nome é Alexandre Lazarete, vou trabalhar com vocês. Muito provavelmente, dê uma olhada ali, muitos de vocês são também alunos da outra disciplina de Banco de Dados 2, né? Então, eu vou trabalhar com vocês essas duas disciplinas de Banco de Dados, que é dados semi-estruturados, né? E a disciplina de Banco de Dados 2. Então, na disciplina de dados semi-estruturados, a gente vai estar mais ou menos trabalhando dois modelos de dados, né? E na outra disciplina de banco de dados 2, depois a gente vai dar uma conversada sobre daí, tá? Então, só fazendo uma apresentação aqui, eu sou formado em ciência da computação, né? Me formei em 95 aqui pela UPF. Em 99 fiz uma especialização na área de ciência da computação, né? Daí concluí meu mestrado em 2005. Aí depois a gente tem um curso de formação pedagógica do Instituto, né? Porque das pessoas que trabalham como professores, eles não têm esse conhecimento, né? Para trabalhar com formação de pessoas, né? Então esse curso de formação ele é uma espécie de aperfeiçoamento, né? Que permite que você tenha capacidade para dar aula e assim por diante, tá? Daí eu fiz meu doutorado voltado na área da agronomia, concluí em 2013. Né? Meu doutorado foi trabalhando com dados, né, que é a minha área de interesse, e a parte de modelagem e simulação. Então, a gente simula computacionalmente crescimento de plantas, simula crescimento de doenças, faz essas interfaces, né? E eu acabei trabalhando com a parte de projeções de dados, né, associada a mudanças climáticas e simulação de crescimento, simulação de doença voltada à questão de mudanças climáticas, tá? E daí eu tenho dois aperfeiçoamentos que eu fiz de 3 meses, né, na Universidade da Flórida. Então, eu fiz em 2016 e 2019, esses dois aperfeiçoamentos, tá? Muito provavelmente agora, esse ano, eu vou estar trabalhando com vocês essa disciplina até o final da primeira etapa, certo? Até a primeira avaliação ali, até o final de agosto, início de agosto, tá? Porque depois eu estou saindo para o pós-doc e vou ficar um ano daí lá nos Estados Unidos fazendo o pós-doutorado, tá? Então, tá praticamente assim, 90% certo isso, tá? Mas isso a gente vai conversando depois no decorrer da disciplina, tá? Eu tenho uma formação profissional, né? Então, eu trabalhei muito tempo com a parte de desenvolvimento de sistemas, desde que me formei, no final de 95 até 2008, quando eu entrei no IFSU. Fui professor do SENAC também durante 3 anos, de 96 a 99. Trabalhei nos cursos no integrado da UPF de 2000 a 2004. Fui professor da UPF de 2004 a 2010, né? E sou professor aqui do Instituto de 2008. Eu sou do primeiro concurso aqui do Instituto. Eu fiz o concurso em 2006 e fui chamado em 2008, né? Porque daí o Instituto iniciou em 2007 e fui chamado em 2008 daí. Então eu trabalho com as áreas de banco de dados, de linguagem de programação também, né? E a parte de modelagem, simulação computacional, tá? Hoje a gente já tem algumas coisas mais diferentes também, trabalhando associada à área de banco de dados, né? Mais a parte de dados geográficos e a parte de data science também, que é uma área de interesse, tá? Até agora tem um aluno que está se formando que trabalhou com essa parte de descoberta de conhecimento em bases de dados e associação com algum tipo de situação que aconteça no mundo real, tá? Então essa é mais ou menos a minha formação, né? Então, tanto acadêmica quanto profissional e as áreas de interesse. Além disso, a gente tem aí no Instituto um grupo de pesquisa, né, em computação aplicada, que eu atualmente estou na coordenação, né?
E a gente trabalha basicamente com estudos e desenvolvimento de tecnologias, né, aplicados à área agrícola, né? A gente tem uma parceria forte com a Embrapa, né? E através dessa parceria a gente tem esses projetos associados, tá? Beleza. Alguma questão, gente, que vocês queiram colocar ou falar? Acho que não, senhor. O senhor falou que vai, Tá. vai dar uma parte da disciplina e depois vai trocar o professor, é isso? Muito provavelmente sim, tá? Uhum. Provavelmente eu vou trabalhar com vocês até agosto, e a partir daí da metade de agosto, a primeira semana de agosto, vai ter um outro professor que vai trabalhar com vocês daí. Certo. Uhum. A princípio, né, as coisas estão se encaminhando nesse sentido, tá? Mas eu não sei ainda quem é o professor, né? Mas daí a gente vai conversando isso aí no decorrer da disciplina. Mas a gente vê, né? Não tem problema. Isso. Só é bom saber para não ser pego de surpresa. Chega um dia e o professor tá diferente. Fica... Tá diferente, né? Não, mas isso vai ter. A gente faz uma transição, entende? Isso a gente vai conversar. Então eu vou chamar vocês aqui pela minha lista que eu tenho, isso é para me ver quem está e quem não está, tá? O Guilherme tá aí? Não. Acho que é o único que não está, na verdade. Guilherme dá o pra. Entidade inválida. Ah, deixa eu só organizar esse registro de aulas aqui, que ele está com um período só, né? Na verdade, são dois períodos. Então, o Guilherme não está aí. O Henrique. Eu tô aqui, senhor. Então, fala um pouquinho, Henrique, se você já trabalha, não trabalha, se conhece alguma coisa dessa área de banco de dados, se tu é de Passo Fundo, se não é, Falo, onde é que claro. tu estudou. Eu não fiz nenhum PowerPoint, né? Mas o pessoal daqui acho que eu já estudei com todo mundo dessa que tá aqui nessa sala, todo mundo já tive alguma cadeira. Eu sou de Porto Alegre. Eu fiz um técnico em informática 2017, se eu não me engano. Meu Deus, quanto tempo. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Aí quando eu terminei, eu Aham. já mudei pra cá, por volta de 2019, e comecei a faculdade aqui. Foi 2019, né? Eu tô sem noção de tempo agora. E Aham. eu trabalho na Atua Sistemas como desenvolvedor estagiário. E é isso, por Trabalha lá com o enquanto. Álvaro. Trabalho com o Álvaro. Pro Álvaro, né? É o Álvaro. É Oi? diferente. Trabalho pro Álvaro, né? Do Álvaro, né? O Álvaro foi meu colega uma época na UPF ali. É, gente Esses fina, dias eu ele. conversei com ele. Ah, que bom. Vou lembrar de si. Faz tempo que eu não vejo ele, tô Aham. só em casa agora, Tu tá tudo home remoto, office. tô home office. Mas é isso, meu Beleza, currículo por Henrique. enquanto é isso. Certo. O João tá aí? Eu tô aqui, João Luiz Daré. sim. Então, rapidamente aí, João. Bom, eu sou o João, eu também estudei com a maioria das pessoas aqui. E eu sou de Curitiba, mas eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul desde 2015, e em Passo Fundo desde 2019. Vim pra cá fazer, pra fazer o curso no IFE. E eu tô fazendo um Certo. estágio em programação na empresa TN3, já faz um ano, mais de um ano. É isso, A praticamente. empresa é do Daniel lá, Sim, do Daniel e o Luizinho, né? mesinha. O Luiz não Ah, não é sim, sócio do Daniel? sim. Nunca tinha ouvido esse apelido. Tranquilo. Pois é. Beleza, então eu conheço os guris lá.
Vamos ver o próximo aqui. O José Henrique. Sou eu. Bom, meu nome é José, eu sou de São Jorge, mas desde que comecei a faculdade tô em Passo Fundo. Não tô trabalhando na área e eu já fiz o técnico aí no IFE, o técnico em informática, me formei em Você é da onde? São Jorge. São Jorge, onde é que é isso? Ah, fica perto aí de Caseiros. Não Ah, sei se aqui tu na vila. conhece. É, Certo. é um pouco distante. Uhum. Uma cidadezinha bem pequena. Aham. E tu não tá trabalhando? Não, no momento não. Mas tô à procura. Vamos ver se até o fim desse ano eu consigo achar um estágio ali, um emprego. Tá, joia. Beleza, José. Próximo, Mauro. Tô aqui. O meu nome é Mauro e eu ainda não tenho nenhuma experiência na área, não trabalhei ainda. Não trabalhou ainda. Tu é da onde, Mauro? Sou de Sarandi, pertinho do Passo Fundo. Tá de ser. Eu dei aula há muito tempo em Sarandi, lá no campus da UPF. Lá. Agora fechou lá, né? Ainda tem, mas acho que não tem mais curso. Tem bem pouco, acho que é só Não educação tem mais física informática. educação física e administração só, eu acho. É, eu lembro que tem Palmeira perto ali também, né? Daí fica... E tinha Carazinho também, tinha muita concorrência ali. Né? Pois é, a maioria vai ou Beleza, pra então, ó. Carazinho ou pra Passo Fundo fazer. Pra Passo Fundo, né? Dá 80 quilômetros, é pertinho aí. Tá jóia. Deixa eu ver mais aqui. O Pedro. Eu, professor? Pedro tá aí? Isso, tá. Tô. Meu nome Se é apresenta pra Pedro. nós aí, Pedro. Eu sou natural de Nonoai. Eu vim para Passo Fundo fazer o ensino médio, acabei ficando aí por causa da faculdade. Daí voltei para a cidade por causa da pandemia e arrumei um emprego e voltei de novo. Tá trabalhando Eu aonde, Pedro? atualmente estou trabalhando na Atua, estagiando ali também. Tá na tua também. Eu e o Henrique. E acho que no mais era isso. Comecei a faculdade em 2019. Tamo aí. Beleza. E o Juan? Opa, meu nome é Juan, eu sou de Constantina, eu estou em Passo Fundo desde 2019. Também no início eu vim para estudar e estou trabalhando na Compasso na parte da infraestrutura como analista de infra, DevOps. Tem uma galera lá do IF na... Tem bastante gente. Nunca trabalhei com operação de banco assim, mas tenho alguma ideia. Tá jóia, Pedro. Juan. Então tá. Então vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Deixa eu só salvar aqui as alterações. Gente, assim, nós vamos... Deixa eu abrir aqui o plano de ensino. No Moodle, não sei se vocês já tiveram acesso à disciplina no Moodle. Sim ou não? Sim, eu tenho acesso. Sim, tá. Então, assim, ó, o Moodle, ele vai funcionar como sendo a nossa sala de aula, certo? Então, todos os recados, todos os materiais, todos os conteúdos que vocês vão estar vendo na aula vão estar sendo disponibilizados aqui no Moodle, certo? E eu vou estar colocando, então, tanto o link dos encontros, que são síncronos, quanto... e também vou estar mandando para vocês por e-mail também esse link, tá? Toda semana eu vou estar enviando para vocês. Mas caso alguém queira saber como é que está a disciplina, o que vai ser, o que vai acontecer em tal dia, vocês podem utilizar o Moodle aqui como sendo a referência. Ele vai poder ser utilizado para trabalhos e outras coisas, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aqui também, no chat aqui,
o número do meu telefone, tá? Então, assim, se vocês precisarem alguma coisa, um dia que estão fazendo uma atividade e vocês não conseguem fazer, ou tem alguma dúvida, querem agendar um horário, então vocês podem entrar em contato comigo aí por e-mail ou me mandar um WhatsApp ou me ligar, o que fica mais fácil para vocês aí, tá? Eu não tenho utilizado o Discord, certo? Mas a princípio, assim, tem sido bem tranquilo dessa forma, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp a gente tem conseguido resolver, assim, as questões, as dúvidas, tá? Então, assim, eu vou pedir que, se algum de vocês não tem acesso à disciplina no Moodle, vocês me informem, né, que daí eu vou verificar. A princípio, pelo que eu olhei, todos devem ter acesso aí, tá? Então, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o plano de ensino da disciplina, certo? Então, a gente vai trabalhar a disciplina de dados semi-estruturados, tá? Então, praticamente, essa disciplina trabalha com duas tecnologias de dados semi-estruturados, certo? Uma que a gente chama de XML, tá? Não sei se alguém de vocês já teve contato, e a outra com o JSON, tá? A gente então trabalha com duas tecnologias dentro dessas questões de dados semi-estruturados, tá? Então, a gente vê toda a tecnologia XML, vê como que é um documento XML, vê os esquemas XML, DTD e XSD, as linguagens de consultas, a linguagem de transformação e as APIs, a DOM e a SACS, tá? E dentro do JSON a gente trabalha basicamente com a definição do que é um documento JSON, quais são os componentes que fazem parte dele, e também mostra um pouquinho da integração de documentos JSON usando o banco de dados, tá? Então, quando a gente trabalhava presencialmente, eu usava o MongoDB, né? Mas eu tenho material tanto do MongoDB quanto de integração do uso de JSON dentro do PostgreSQL, tá? Então, essa é a ideia dessa parte do JSON. Aqui a gente tem mais ou menos um cronograma tentativo da disciplina, tá? Então, pode ser que não fique dessa forma, né? Mas a ideia é mais ou menos seguir nesse contexto aqui, tá? Em relação à avaliação, gente, como é que funciona, tá? Geralmente a avaliação eu faço de duas formas. São trabalhos, né, atividades que vocês vão fazendo, que tem um peso de 30% da nota. Até já botei aqui. Ó, tem um peso de 30% da nota. E provas, né, cada semestre que tem 70% da nota. Mas vocês pensem essas provas como se fosse um trabalho mais abrangente, né? Revisando os principais conteúdos de cada matéria vista até aquele momento, tá? Então, assim, é bem tranquilo, né? Vocês vão ter o tempo para fazer, é como se fosse um trabalho, e vocês fazem esse trabalho e me entregam daí, tá? O que mais? Eu coloquei aqui mais ou menos os horários de atendimento, tá? Nas terças, das 8 às 9h30, mas não precisa ser necessariamente nesse horário, tá? É um horário que a gente deixa, que a gente precisa definir isso, mas aquilo que eu falei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, a gente pode agendar um outro horário, que não seja necessariamente esse, e que seja comum para os dois, né? E tirar essa dúvida em cima desse horário, tá? Mais ou menos é isso, tá? Gente, assim, ó, as minhas aulas, elas não são aulas muito extensas, tá? Então, hoje vai ficar um pouquinho mais extenso por causa que tem toda essa parte de apresentação, mas geralmente a aula ela é em torno de 30 a 40 minutos, tá? Então, é a apresentação do conteúdo e encaminhamentos, tá? Então, eu procuro fazer aulas que sejam, assim, mais dinâmicas, que eu acho que vocês devem estar cansados, né, dessa questão das aulas online. Então, essas aulas a gente vai estar gravando sempre e eu vou estar disponibilizando aqui no Moodle, né? Eu coloco no YouTube e aqui eu faço um link para a aula do YouTube para vocês poderem assistir ou terem acesso à aula, né? Então, tá. Então, cada atividade síncrona que a gente tem, ela vai estar sendo gravada e sendo disponibilizada aqui no Moodle para vocês, tá? Então, assim, a ideia é sempre fazer... toda aula ela vai ter um objetivo, né? Ou explicar uma matéria, ou corrigir um exercício,
ou retomar alguma coisa, ou encaminhar uma atividade, tá? Então, assim, a ideia é que ela seja uma aula, assim, rápida, né? E isso vai exigir bastante demanda de vocês, assim, em relação às atividades, né? Bastante, né? Vai ter um tempo disponível para vocês poderem fazer essas atividades. Coisas que vocês faziam em sala de aula, né? Que a gente acompanhava, vocês vão ter esses períodos, né? Dentro da disciplina para vocês fazerem em casa agora, né? Que é o contexto, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo certo, senhor. Tudo certo, tá? Eu vou perguntando para vocês até para mim saber mais ou menos como é que tá a situação, né? Em relação ao conteúdo, tranquilo? Acho que tá tranquilo. Sim. Tá tranquilo. Tá bom. Mexi já um pouco. Então, olha só. Um pouco de XML. Oi? Eu já mexi um pouco com Já XML trabalhou um e pouco? JSON. É. Aham. Agora a gente vai ver algumas coisas a mais que você vai aquilo entender isso é entender, né? Algumas coisas que aparecem lá nos documentos, né? A gente vai aprender conceitualmente isso, né? Como que funciona, tá? Então aqui um primeiro material eu estou chamando assim de introdução a modelos não convencionais, tá? Por que modelos não convencionais? Porque esses modelos de banco de dados, né? Não sei se vocês devem ter visto lá na disciplina de banco de dados 1, né? Que quando a gente vai utilizar banco de dados, a gente tem diversos tipos de modelos, né? A gente tem uma classificação que tem os modelos que nós chamamos de modelos pré-relacionais, daí nós temos o modelo relacional e nós temos os modelos pós-relacionais, né? A gente chama que são esses modelos que são modelos não convencionais. Então, a gente tem modelos pré-relacionais, aquele hierárquico e em redes. Não sei se vocês chegaram a ver isso lá. Daí, depois, em banco de dados 1, vocês trabalharam com um modelo de dados, que é o modelo relacional, né? Então, quando a gente fala modelo de dados, a gente está pensando num conjunto de conceitos, né, que estão associados à organização dos dados. Então, o modelo de dados me define como que meus dados vão estar organizados. Então, por exemplo, lá no modelo relacional, você tem lá o conceito, você tem, dentro do projeto, você tem etapas, né, ou fases, né. Então, tu vai ter lá especificação, tu pega lá o top-down, vai ter especificação de requisitos, tu vai ter modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico. Daí lá dentro do modelo conceitual, a gente utiliza um diagrama que se chama entidade e relacionamento. Dentro da entidade de relacionamento, nós temos lá o conceito de entidades. Quando que eu crio uma entidade? Quando que eu crio um atributo, né? Então, são vários conceitos que vão estar sendo aplicados para a representação dos dados de vocês, certo? Então, na disciplina de Banco de Dados 1 e Banco de Dados 2, vocês trabalham esse modelo relacional, porque é um dos modelos mais... Né? Na realidade, ele é o modelo mais consolidado e mais utilizado atualmente, tá? Mas, para aplicações que nós chamamos de aplicações convencionais, certo? Só que existem outros modelos de dados. Então, existe lá o XML, existe o JSON, existe o modelo geográfico, existe o modelo objeto relacional, certo? Existe o modelo orientado a objetos, certo? Então, são outros contextos, né, outros modelos que têm outros conceitos que representam os dados também. Então, o que vai definir qual o melhor modelo de dados que eu vou estar utilizando é a minha aplicação. São os conjuntos de dados que eu vou estar trabalhando, certo? Bom, mas então como é que eu sei se esse conjunto de dados ele é um modelo não convencional ou um modelo convencional, relacional, no caso, né? Então, tem algumas características que definem isso, certo? Então, quando a gente fala em aplicações convencionais, né, a gente está pensando nessas características. Por exemplo, uniformidade de instâncias. Qual que é a estrutura no modelo relacional que vocês armazenam os dados? Por exemplo, lá, vocês trabalharam com o SGBD, que é o PostgreSQL, certo?
Sim, certo. Sim ou não? Onde é que vocês armazenam os dados lá no Postgres? Nas tabelas? Nas tabelas, né? Então, quando você cria uma tabela, essa tabela ela é válida independente dos dados que você esteja armazenando, correto? Então, a estrutura da tabela ela é sempre a mesma. Se eu definir lá que o nome da pessoa é um varchar de 50, se eu tiver lá 1 milhão de pessoas cadastradas, todas essas pessoas cadastradas, o seu nome vai ser um varchar de 50, entendeu? Então, nunca você vai ter uma opção que lá num determinado momento, lá uma pessoa vai ser um varchar de 100, por exemplo. Então, todas as instâncias, né, todos os registros que você tem na tabela, eles vão ser sempre iguais, tá? Então, a questão também, outra questão da aplicação convencional é a orientação a registros, certo? Então, cada instância da tua tabela, ou cada linha da tua tabela, ou cada tupla, né? Ela sempre vai ter sempre a estrutura e o tamanho fixo, né? Independente de qual seja o registro, tá? Então, esse registro vai ser sempre igual. A gente trabalha com pequenos itens de dados, né? Então, geralmente, os dados que vocês trabalham é um numérico, é um alfanumérico, uma data e uma hora, correto? Então, por exemplo, assim, dentro de uma tabela, de uma aplicação convencional, você não armazena, por exemplo, assim, uma imagem de satélite. Você não armazena qual que é o contorno de uma cidade, né? Então, são questões que são questões diferentes, né? São estruturas diferentes de armazenamento, tá? No caso de aplicações convencionais, a gente sempre tem estruturas de dados pequenas, né? Para fazer esse armazenamento, tá? E também tem a questão dos campos, eles são atômicos, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da normalização? Chegaram a ver normalização? Em banco de dados 1? Eu não me lembro, acho que. Acho que Primeira ou era- forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal. Não me Vocês recordo. chegaram a ver aquela parte de engenharia reversa de banco de dados? Não. Não? Eu- Então, assim, ó, a gente tem. Quando nós trabalhamos com banco de dados relacionais, nós temos duas metodologias de projetos, tá? Uma que é a top-down, que são 4 etapas: especificação de requisitos, modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico, certo? Quando a gente E a outra metodologia que a gente chama que é a bottom-up. Então, é uma metodologia de projeto de banco de dados que você parte a partir da existência de sistemas. Então, por exemplo, assim, eu te dou um relatório. Como é que eu vou gerar o meu banco de dados a partir desse relatório, entender? Então, ele define uma série de passos para a gente poder gerar esse banco de dados que representa aqueles dados do relatório, certo? Então, dentro dessa metodologia, existe uma etapa que se chama normalização. E uma dentro dessa etapa da normalização, um dos itens a gente chama de primeira forma normal. O que é? Que uma tabela vai estar na primeira forma normal, porque essa normalização, o que ela faz? Ela visa corrigir anomalias que existem nas tabelas do banco de dados, certo? Então, a primeira forma normal, ela me diz o seguinte, que uma tabela para estar na primeira forma normal, ela não pode conter estruturas, ou seja, não pode conter tabelas aninhadas. O que é uma tabela aninhada? Se eu tenho uma pessoa tem vários telefones, correto? Como é que vocês tratariam isso lá num banco relacional? Vocês têm que criar a tabela pessoas, criar uma tabela telefones, né? E botar uma chave estrangeira lá em telefones que referencia pessoas. Então, a pessoas vai ter de 0 a N, 1 a N telefones, correto? Você não tem lá um campo que você, por exemplo, que é um vetor que pode ter vários telefones, entender? Então, quando o campo não tem estrutura dentro, a gente chama esse campo de campo atômico, correto? Não sei se ficou claro. Ficou assim. Tá? Então, quando a gente Agora deu trabalha com uma boa aplicações clareada aí. convencionais,
Quando a gente trabalha com aplicações convencionais, os campos das minhas tabelas, eles não têm estrutura. Por exemplo, assim, eu não posso armazenar um XML dentro do campo da tabela, entendeu? Porque o XML ele tem uma estrutura. Ele tem várias questões que são trabalhadas ali dentro, tá? Então, isso significa campos atômicos ou não, tá? Já quando nós trabalhamos com aplicações não convencionais, muda um pouco essa questão, tá? Então, a gente tem, muitas vezes, quando a gente trabalha com bancos relacionais, a gente tem uma grande quantidade de registros nas tabelas, né? E já aplicações convencionais, a gente pode ter uma diversidade de tipos de dados com poucas instâncias, ou seja, com poucos registros, tá? Então, por exemplo, assim, se você vai trabalhar vamos pensar assim, com dados do tipo raster, que são dados georreferenciados de uma imagem, né? Então, esse dado georreferenciado, você pode criar um campo tipo raster e armazenar essa imagem lá dentro, correto? Por exemplo, tu pega o Postgres, tu consegue armazenar essa imagem dentro lá do banco de dados. E daí tu consegue fazer operações em cima dessa imagem. Então eu quero saber assim, quais são as cidades que estão dentro de uma determinada forma, correto? Quero saber quais são os dados que estão dentro de determinada cidade. Então isso eu consigo fazer. Então eu posso ter, eu não vou ter uma quantidade grande de registros, mas eu posso ter vários tipos de dados e com poucas ocorrências de cada um desse tipo, tá? Então isso que quer dizer essa primeira questão aqui. Tá? Grande número de tipos, né, com poucas instâncias. Então você pode criar tipo de dados, né? Então, na computação a gente tem uma disciplina que é tópicos em banco de dados, que é uma disciplina eletiva, né? E então daí eu trabalho com essas outras características de modelos não convencionais, tanto o geográfico quanto o objeto relacional daí, tá? Que mais? A gente tem características de orientação de objetos, né? A parte de encapsulamento, armazenamento de procedimentos, tá? A gente pode ter estruturas complexas, então, ao contrário das aplicações convencionais, a gente pode ter alinhamentos dentro dos nossos dados. Tá? Então, eu posso ter dados longos, eu posso ter um campo lá que é uma matriz, eu posso ter um campo que é um vetor. Os esquemas de dados, eles não são fixos, então eles vão modificar, ao passo que quando você cria uma tabela, aquele esquema dos dados ele é sempre fixo, né? E no nosso caso, quando a gente trabalha com aplicações convencionais, esses esquemas podem mudar. Não vai ser sempre daquela mesma forma, tá? A gente pode ter características de tempo, né, e de espaciais, no caso, que é uma referência dentro da superfície terrestre, né? E também a gente pode trabalhar com a parte de versões, né? Então a gente tem versões daqueles dados e validade para aqueles dados, tá? Que mais aqui? Trabalha-se com transações longas, né? Ao passo que quando a gente só vem de banco de dados 2, o que são as transações, né? Então, geralmente as transações elas demandam um pouco mais de tempo, né? E a gente tem ali bibliotecas que permitem que a gente possa trabalhar com esse tipo de dados. Então, se a gente vai trabalhar com extensão geográfica do Postgres, por exemplo, a gente tem uma biblioteca que tu insere dentro do Postgres, que torna esse teu banco de dados espacial para você poder trabalhar com esses dados, né, não convencionais que tu tens, tá? E lógico, todas essas aplicações elas possuem características, né, com linguagem de programação, tá? Aqui tem alguns exemplos que eu citei para vocês aqui. Aqui a gente tem uma tabela que é uma tabela de comparação, né, das aplicações convencionais e não convencionais. Então, se eu pedir para vocês assim, qual que é o modelo de dados que vocês vão utilizar para modelar determinado conjunto de dados? Então, o que vai definir para vocês qual que é o modelo de dados que vocês vão utilizar? Se é um modelo convencional ou não convencional? A exigência da aplicação? Isso, o que vai definir são os teus dados, né? Então, a estrutura que tu tem nos teus dados. Então, baseado na estrutura que tu tem nos teus dados, tu vai definir uma aplicação
um tipo de aplicação ou outro, tá? Então, isso que vai definir para vocês qual que é o tipo de modelo, né, que você vai estar trabalhando, tá? Então, quando a gente trabalha com banco de dados não convencionais, nós temos um conjunto de modelos aqui, certo? Então, orientado a objetos, objeto relacional, temporal, geográfico, e a gente vai trabalhar com essas duas características aqui, basicamente, tá? Que é a parte de XML, e a gente vê alguma coisinha desse modelo no SQL, algumas características, tá? Mas a gente foca aqui daí no JSON, tá? Que é a estrutura de troca de dados, tá bom? Tranquilo, gente? Até essa parte? Tranquilo. Tranquilo, senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos encerrar por aqui, certo? E daí, na aula que vem, nós iniciamos com a parte de XML, correto? Daí a gente já começa a entender a tecnologia e já começa a trabalhar com os documentos XML. Pode ser? Claro. Beleza. Professor, a aula de Então tá. banco do é contigo também, né? É comigo também. 9h30 daí, tá? Certo. Eu acho que é quase. Eu acho que tem um aluno a mais, só que não é dessa turma de banco de dados semi-estruturados. Tá? 9h30 nós nos encontramos de novo. Já tá lá no Moodle lá disponível o link e eu mandei para vocês por e-mail também, tá bom? Beleza. Beleza, Valeu, senhor. pessoal, então. Até depois. Certo, beleza, professor. Até depois. Tchau. Valeu, tchau, tchau.